Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, conhecido como IBGE, nós somos atualmente 826 habitantes. Desse número, nós somos 108.463.992 pessoas com idade acima de 20 anos. Isso sem falar no mundo que já está na casa dos 6.213.972.472 habitantes. É muita gente, irmãos. Segundo as estimativas desse mesmo instituto, até o final do ano de 2002, nós seremos 174.632.960 habitantes. Sendo assim, nós teremos um acréscimo em nossa população de 3.441.928 pessoas no ano de 2002. Se nós pudéssemos brincar com esses números, nós teríamos 9.430 pessoas sendo acrescidas por dia na contagem, 393 pessoas por hora, 7 pessoas por minuto. Nesses 40 minutos que vou estar aqui, 280 pessoas em nosso país serão acrescidas. Aproximadamente, segundo esse mesmo instituto, 1.168.954 óbitos ocorrerão este ano. Se nós brincássemos com esse número, isso daria 3.203 mortes por dia. 134 pessoas por hora vão morrer esse ano em nosso país. 3 pessoas por minuto. Da mesma forma, nesses 40 minutos que vou estar aqui, 120 pessoas vão morrer em nosso país, de acordo com as estatísticas desse instituto. Dá para fazer ideia? É bom mencionar a credibilidade do IBGE, que nos censos de 1996 e 2000 tem errado por uma fração muito pequena. E claro, há de se considerar uma tolerância de erro, é apenas uma aproximação, irmãos. Mas esse número, ou melhor, estes números ilustram a grande realidade que nós vivemos todos os dias. Eu e você, todos os dias vemos milhares de pessoas. E se você observar, você não vai ver as mesmas pessoas todos os dias. Todos que vêm para o Enoque têm a oportunidade de passar por São Paulo. E conhecer a grandiosidade dessa cidade de 19 milhões de habitantes. Irmãos, pensem quantas pessoas nascem por dia nessa cidade. Quantas pessoas estão morrendo por dia nessa cidade, vítimas da violência, vítimas da vida, vítimas da tragédia. Irmãos, tem muita gente nessa cidade e isso ilustra a realidade desses números. Esses números chocam mesmo. Esses números realmente causam espanto. Eu não podia acreditar quando fui fazer essa pesquisa. Para mim é difícil entender esse número tão grande de pessoas nascendo e morrendo todos os dias. Mas a grande verdade é que eu não pude contar as mesmas pessoas que eu vi todos os dias nessa última semana em Curitiba. Porque muitas pessoas diferentes eu vi esta semana. Por outro lado, irmão, sim, pessoas estão sendo batizadas em Cristo em nosso país. Estão sendo acrescidas no reino de Deus e graças a Ele por isso. Mas nós precisamos entender que a missão de Jesus Cristo não para. Pessoas estão nascendo e morrendo. E quem irá, irmãos? Deus deixou essa responsabilidade para mim e para você. Deus deseja salvar as pessoas que estão nascendo. E Deus não deseja que nenhum desses que morra sem conhecê-lo. Não é vontade de Deus. Como nosso irmão bem disse hoje cedo, somos nós que estamos falhando. Se isso está acontecendo. Deus quer salvar
todas as pessoas. O tempo não para, meus irmãos. O tempo não vai esperar a minha boa vontade para evangelizar, meus amigos. As pessoas vão nascendo e morrendo enquanto o tempo vai girando. Sabe o que nós vamos precisar em nosso país? Sim, é de evangelismo, nós sabemos disso. Mas nós vamos precisar de coragem para evangelizar nosso país, irmãos. Nós vamos precisar de ousadia, de homens determinados, destemidos, homens que têm ânimo de evangelizar, homens que são intrépidos. Isso para emprestar as palavras que o Novo Testamento usa para descrever essa virtude no evangelismo. Coragem sempre foi necessário na missão de Jesus Cristo, desde o dia em que Jesus Cristo deixou sua casa e talvez tenha pensado, hoje começa a virada do mundo. Sempre exigiu coragem, irmãos. E aliás, coragem não só existiu no primeiro século, mas coragem é uma virtude do nosso Deus. Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, é um Deus de coragem. Sim, Ele tem outras virtudes, especialmente o amor. Mas hoje eu quero falar do resultado desse amor, que é coragem, irmãos. Pense comigo um pouco. Deus tem que ter muita coragem para criar pessoas como eu e você, que mais tarde poderiam escolher não segui-lo. Tem que ter muita coragem para fazer isso, irmãos. Claro, além de amor. Tem que ter muita coragem para agir na história como ele agiu, e mudar o mundo e usar pessoas que eu e você jamais utilizaríamos. Tem que ter muita coragem. Tem que ser muito ousado para mandar seu próprio filho, para dar sua vida por nós, enviar seu único filho para o matadouro em meio a gente odiosa. Tem que ter muita coragem, irmãos. Jesus foi um homem que realmente teve que ter muita coragem e ousadia para se envolver com pessoas, para buscá-las e salvá-las. Pessoas, irmãos, que muitas vezes não compreendiam totalmente o que ele estava fazendo. Tem que ter muita coragem. Coragem de Cristo para usar 12 homens que demoraram para entendê-lo. Coragem para Jesus se levantar em meio à sociedade de sua época, onde uma religião vazia existia e hipócrita, irmãos, uma religião de aparência. Ou foi necessário muita coragem de Jesus Cristo para fazer isso. Muita coragem e determinação para ele aguentar tudo aquilo na cruz, irmãos. Por minha causa e por sua causa. Muita coragem para aguentar todo aquele sofrimento e vergonha. Tudo isso para que eu e você pudéssemos ter a chance de ter amizade com Deus. Os primeiros discípulos, irmãos, foram homens que tiveram muita coragem para proclamar uma mensagem, sofrer fisicamente por causa daquilo e continuar proclamando. Tem que ter muita ousadia para fazer isso, irmãos. Os cristãos do primeiro século foram igualmente corajosos. Porque tinham que ir contra a sociedade do seu tempo, onde seguir Jesus muitas vezes significou assinar a sentença de morte. Irmãos, tem que haver muita coragem, tinha que haver muita coragem em nossos irmãos, coragem para apanhar e insistir na mensagem de Jesus Cristo. O incrível crescimento que nós olhamos em Atos, irmãos, não foi feito somente por 12 homens, mas foram feitos por vários homens, influenciados por 12 corajosos, que se tornaram homens intrépidos. Irmãos, note comigo qual era o espírito da igreja de Jesus Cristo no primeiro século. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 4 e veja comigo o versículo 13. As Escrituras dizem: vendo a coragem de Pedro e de João
e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. As pessoas viam coragem em Pedro e em João, irmãos. Olha o final deste capítulo, onde mais discípulos estavam reunidos, e olha no versículo 29, a oração era: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem tua palavra corajosamente. Era a oração daqueles cristãos. E olha o resultado, versículo 31, capítulo 4, depois de orarem, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Irmãos, olhe Atos capítulo 9, versículo 27 e 28. Olhe qual era o espírito que existia naqueles primeiros discípulos. Versículo 27 do capítulo 9 diz: então Barnabé o levou aos apóstolos, está falando de Paulo, e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus Cristo. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome de Jesus Cristo. Coragem, irmãos, esse é o espírito da igreja de Jesus Cristo. Olhe o livro de Atos, capítulo 18. Versículo 26 fala: logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, estão falando de Apolo, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Desculpa, irmãos, está no versículo 26. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Ele ainda nem conhecia completamente a mensagem de Jesus Cristo, mas ele entendeu que existia coragem para falar daquele homem. Porque realmente ele é a maior boa notícia que pode existir nesse mundo. E ela exige coragem minha e sua em qualquer época, irmãos. Olha Efésios capítulo 6 e veja qual era o espírito dos primeiros discípulos de Jesus Cristo. Efésios capítulo 6, versículo 19 e 20. A oração de Paulo era: orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho. Versículo 20, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem. Olhe Filipenses capítulo 1, versículo 14, irmãos. Próxima página, possivelmente. Capítulo 1, versículo 14. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Irmãos, o resultado de seguir Jesus Cristo tem que ser coragem em nossas vidas. O resultado de ser um discípulo dele tem que ser ousadia para evangelizar, irmãos. Nós vamos precisar de muita coragem para evangelizar nosso país, porque as pessoas não param de nascer nem de morrer. Uma outra razão porque nós vamos precisar de coragem, irmãos, é o que o próprio apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Além do número crescente, nós vamos precisar de coragem, porque Paulo disse que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas. As pessoas vão ser avarentas, dizia Paulo. Presunçosos, irmãos. Vai ser necessário coragem ou não para se colocar perante as pessoas com essas características? Vai ser necessário muita ousadia. Porque existirão arrogantes, blasfemos, pessoas desobedientes aos pais, ingratidão vai existir.
nos últimos dias, e nós já estamos vivendo nesses últimos dias muito tempo. Ímpios, sem amor pela família. Olhe, irmãos, ao nosso redor, olhe o estrago que estão as famílias desse mundo. Quem vai ter coragem para ficar de pé e falar de Jesus Cristo para essas pessoas? Quem vai ter coragem de desafiar os arrogantes, os blasfemos, que Jesus é o Filho de Deus? Quem vai ter coragem de desafiar essas pessoas e mostrar que nós precisamos nos arrepender e ser batizados em nome de Jesus Cristo para ser salvos? Quem vai ter essa coragem, irmãos? As pessoas vão ser caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, disse Paulo. Vai ser necessário muita coragem, irmãos. Precipitados, soberbos, mais amantes deste mundo, dos prazeres, do que amigo de Deus. Paulo disse que pessoas terão aparência de devoção a Deus, terão aparência da religião de Jesus Cristo, irmãos. E olhe, se não é o que vivemos em nosso mundo hoje também. Pessoas imitam externamente a religião de Jesus Cristo, mas não estão vivendo a mensagem de nosso Salvador. Quem vai ter coragem para se colocar perante esse cristianismo cultural, irmãos? Esse cristianismo vazio que existe em nosso meio hoje? Sabe, irmãos, nós não fizemos a lição de casa. As religiões falsas fizeram e estão proselitando muitas pessoas. E nós agora vamos ter muito trabalho, porque temos que descatequizar essas pessoas da religião de aparência. Tem que ter coragem, irmãos, para evangelizar nosso país. Tem que ter coragem para enfrentar essas pessoas. É claro que aqui tem um contexto específico que Paulo está falando para Timóteo, irmãos, mas obviamente que nós temos que encarar essas pessoas todos os dias e com coragem falar da maior boa notícia do mundo para essas pessoas também. Infelizmente, irmãos, eu vejo que muitas vezes nós estamos sendo tímidos com essas pessoas. Nós nos sentimos inseguros com esse tipo de pessoa. E Paulo diz que nos últimos dias as coisas seriam assim. Vai ser necessário muita ousadia, minha e sua. Isso nos leva ao ponto de hoje à noite, segundo 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Eu fico impressionado como Paulo, em tão pouco tempo, influenciou a cidade de Tessalônica. Sabe, irmão, se você conhece a história, eu acredito que sim, ele não tinha muito tempo naquela cidade, ele não teve muito tempo, não mais que 3 semanas, provavelmente. Mas mesmo assim, ele exerceu uma influência naquele lugar enorme e poderosa. Por quê? Porque Paulo evangelizou com coragem. E é isso que eu quero compartilhar essa noite com você, meu irmão. Como eu e você podemos, em plena época que vivemos, ter e experimentar a mesma coragem que Paulo viveu e experimentou no 1º século, nessa cidade especificamente. Como eu e você podemos ter coragem para influenciar nossas cidades e pessoas para seguir o grande homem Jesus Cristo, nosso Salvador. No capítulo 2 de Tessalonicenses, Paulo disse: apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Paulo disse, irmãos, que eles tiveram muita coragem. E como nós vamos ter essa coragem? Nós precisamos entender uma coisa muito importante em primeiro lugar. Olha o capítulo 1, versículo 5, desse mesmo livro, dessa mesma carta, que diz, versículo 4, para entendermos melhor: sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu,
Porque o nosso evangelho não chegou a você somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Se nós vamos ter coragem, irmãos, em nosso século, em nosso milênio, nós precisamos ter plena convicção de algumas coisas. E eu quero compartilhar elas com você hoje à noite. Nós temos que ter plena certeza sobre alguns fatos da história e da vida desse grande homem e da mensagem que ele deixou para nós. Isso tem que fazer parte do nosso coração. Nós temos que sentir isso, como já foi falado. Tem que estar no nosso sangue essa convicção, irmãos. E a primeira delas é que nós temos que ter convicção de que existem pessoas em nosso mundo precisando da mensagem de Jesus Cristo. Se Paulo não tivesse essa convicção, ele não estaria em Tessalônica. Já existia uma religião lá, irmãos. Pessoas já acreditavam em Deus naquela cidade. Pessoas tinham outras religiões para escolher e seguir, aquelas que sentissem melhor. Mas Paulo não deixou de ir lá, porque a questão não é ter fé e acreditar em Deus somente. A questão não é praticar uma religião somente. A questão é muito maior, irmãos. Paulo não tinha IBGE, mas ele entendeu a urgência da mensagem. Ele sabia que pessoas iriam morrer. E se não conhecessem Jesus Cristo e não se tornassem seus discípulos, o destino não seria agradável, irmãos. É por isso que é necessário coragem, irmãos. Pessoas estão morrendo em nosso mundo. Nesses 40 minutos, irmãos, 120 pessoas aproximadamente vão morrer em nosso país. Quem irá? Os discípulos que ficaram, eles estão fazendo o que Jesus mandou? Ou se você está aqui, o evangelismo acabou na sua cidade, na sua igreja? Pessoas estão morrendo, irmãos. E o pior, sem seguir Jesus Cristo. Você tem que ter convicção disso dentro de você, irmãos. Você tem que saber que pessoas estão morrendo ao seu redor. E que Deus incumbiu você de levar a mensagem de Jesus Cristo para essas pessoas. Essa é a primeira convicção que nós temos que ter se nós vamos imitar e experimentar a coragem do apóstolo Paulo. A segunda, irmãos, está no capítulo 2, versículo 2 também. Paulo disse que, apesar de terem sido maltratados, insultados, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus. A segunda convicção que nós temos que ter, irmãos, que nós precisamos da ajuda de Deus. E nós precisamos, individualmente, como seguidores de Jesus, passar tempo com nosso Deus. Nós precisamos ter uma amizade com Ele. Jesus deu seu sangue precioso, abriu o caminho para nós gozarmos de um relacionamento íntimo com nosso Pai. E muitas vezes parece que não estamos aproveitando disso. Muitas vezes parece que estamos deixando isso para quando sobra tempo em nossa vida. Irmãos, eu estou falando de ler a Bíblia, de orar, de meditar, de tempo com Deus, de devocional, como você quiser chamar. Se nós vamos ter coragem, nós precisamos ter plena convicção de que eu preciso passar tempo com Deus diariamente, pela Bíblia e pela oração. Irmãos, tem que fazer parte da minha vida. Minha vida tem que inspirar os irmãos a desejar essa amizade com Deus também. Não adianta só falar sobre essa amizade com Deus. Não adianta falar e pregar para os irmãos que tem que orar, que tem que ler a Bíblia. Nós temos que viver, irmãos, esta mensagem. Nossa amizade com Deus tem que ser incrível mesmo. Nós temos que cada dia crescer mais com Ele. Nós não podemos chegar no final de cada ano e chegar à conclusão de que não mudou muito o que nós conhecemos sobre Deus. Deus quer se revelar completamente para nós, irmãos. E Ele deixou todas as ferramentas que nós precisamos. A Bíblia, oração
os irmãos, a igreja, nós temos todas as ferramentas para experimentar a amizade de Deus em nossas vidas. E nós precisamos ter convicção disso se nós vamos evangelizar com coragem, irmãos. Discípulos que não têm relacionamento com Deus não evangelizarão com coragem, ou vão desistir na metade do caminho, porque é o relacionamento com Deus que vai te manter na luta, irmãos. Terceira convicção que nós precisamos ter está aqui no versículo 3 do capítulo 2, irmãos. O apóstolo Paulo diz: nossa exortação não tem origem no erro. Irmãos, essa simples frase tem muito a dizer para os nossos corações. Sabe o que você está segurando nas suas mãos hoje? Não são letras, não são apenas uma versão diferente da Bíblia. Não é simplesmente a Escritura sagrada, mas é o coração de Deus para a sua vida. É a vontade de Deus para mim e para você, irmãos. São palavras especiais. Nós temos que ter convicção disso. Nós temos que ter certeza disso e honrar isso em nossas vidas, irmãos. Existe muita evidência de que essa obra é a obra digna de mais crédito em todo o mundo. Mas não é disso que quero falar hoje, irmãos. O que quero dizer é que essa mensagem nós devemos ter conosco e honrá-la como ela é. A vontade de Deus para a minha vida em primeiro lugar e depois para a vida dos nossos amigos e irmãos. Olha o versículo 13, irmãos, nesse mesmo capítulo 2. Paulo fala: também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus. É a palavra de Deus, é o coração de Deus que estamos segurando, irmãos. E diz mais, versículo 13, que atua com eficácia, irmãos. A Bíblia muda a vida das pessoas. A palavra de Deus transforma os corações, irmãos. Eu e você temos que ter convicção plena disso. Você tem que olhar para a sua vida e ver que sua vida mudou por causa desse livro. E se não mudou, irmão, você tem sérios problemas na sua vida. Porque ler as Escrituras e seguir Jesus Cristo, o resultado é mudança na vida. Prepare-se. Tem que ter convicção, irmãos, de que eu e você estamos falando, não de teologia, não estamos falando de história, de documentos fidedignos, estamos falando do coração de Deus, do amor de Deus, por você, por mim e por todas as pessoas. Quarta convicção, irmãos, que nós precisamos ter, está no versículo 2 de novo. Paulo disse que, vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Coragem tem a ver com esforço, irmãos. Coragem tem a ver com sacrifício. Coragem tem a ver com trabalho árduo. Olha o versículo 9 também. Paulo disse: irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Sim, irmãos, coragem tem a ver com cansaço. Coragem tem a ver com muita luta. Evangelismo não é privilégio somente dos guias da igreja, irmãos. Evangelismo é o papel de cada discípulo de Jesus Cristo. Não tem desculpa, irmãos. Ah, eu não tenho tempo, não existe essa desculpa. Olha esse exemplo de Paulo, irmãos. Temos que ter essa convicção. Nós temos que parar de emprestar a teologia desse mundo religioso hipócrita, onde existe líderes e membros,
Todos são, antes de ser evangelistas ou guias, são discípulos. E todos os discípulos fazem outros discípulos de Jesus Cristo. Todos os discípulos evangelizam, irmãos. Tem que estar no coração do seguidor de Jesus Cristo. É isso que eu leio na minha Bíblia. Não é isso que encontramos na teologia desse mundo cristão hipócrita e vazio. Se você não evangelizar agora, dentro das circunstâncias que Deus te deu, a grande verdade é que você nunca irá evangelizar quando tiver tempo. Se você não aproveitar as oportunidades que você tem agora, e cansar agora, e lutar, e ter fadiga, e voltar para casa tarde depois de estudos, você nunca irá evangelizar quando tiver tempo, irmãos. Você nunca irá evangelizar aqueles que desejam trabalhar tempo integral. Se você não evangeliza agora, você não vai evangelizar quando tiver mais tempo. Você tem essa convicção dentro de você, irmãos? Ou isso é um princípio abstrato da Bíblia? Não estamos falando de teologia, irmãos. Estamos falando dessas convicções tem que estar dentro de nossos corações. Mas sabe o melhor de tudo? É que muitas vezes quando falamos em coragem, em ousadia, no Novo Testamento, parece algo até de super-herói. Parece algo de homens grandes, poderosos, homens que ganham pela força. Mas não é esse tipo de coragem que nós estamos falando aqui hoje. E é isso que eu mais gosto na mensagem de Jesus Cristo, porque está ao meu alcance, está ao alcance de você também. A coragem que estamos falando, meu irmão, é a coragem do versículo 8, nesse mesmo capítulo 2. Paulo disse: sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados de nós. Irmãos, coragem para amar como uma mãe, é isso que o mundo precisa hoje. Precisa de discípulos que têm coragem para servir as pessoas, para amar. Não é só a mensagem de Deus, meus irmãos. Não é só a Bíblia que nós temos que levar para as pessoas, mas é nossa própria vida. Nós temos que amar as pessoas com as quais nós estudamos a Bíblia. Nós temos que servi-las. Irmãos, algo que eu aprendi e que eu nunca vou esquecer, e que tem sido de grande valia na minha vida como um discípulo de Jesus Cristo, é que quando eu não sei como ajudar uma pessoa, eu não sei o que fazer no problema dela, eu não sei como responder a muitas perguntas que as pessoas fazem, mas uma coisa eu sei: eu amo e sirvo essas pessoas. Nós temos que ter coragem, e essa é a coragem do Novo Testamento, coragem para amar as pessoas, para ser como uma mãe. Mãe muitas vezes gasta noites por causa dos seus filhos. Irmãos, como nós estamos vendo os não cristãos como números, como objetos de nossa glória pessoal? Ou estamos vendo como pessoas as quais nós vamos fazer de tudo para tornarem-se amados de nós? Irmãos, trabalhe na vida das pessoas, faça com que elas sejam amados de você, seu. Faça com que você ame, irmãos, essas pessoas de verdade. Essa é a coragem que nós precisamos ter em nosso mundo. Sabe, irmãos, a igreja, em sua história, já ganhou muitas pessoas por causa da mensagem da doutrina verdadeira. E graças a Deus por isso. E provavelmente vamos ganhar outras pessoas com essa mensagem. Mas essa mensagem não mantém as pessoas para sempre. Tem que ser a nossa própria vida, irmãos.
Se eu e você não vivemos a mensagem de Jesus Cristo, isso não vai estimular as pessoas a viver também. Se eu e você não oferecemos nossas vidas para as pessoas, elas também não vão oferecer para os outros. O resultado, vamos ter mais desevangelizadores, como já foi falado, do que evangelizadores. Coragem para amar as pessoas. Não é somente a mensagem, irmãos. É nossa vida também. A outra coragem, irmãos, que está expressa e implícita no Novo Testamento, está no versículo 11 e 12 desse capítulo 2. Paulo disse: pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e para a sua glória. Precisamos de homens, de discípulos que têm coragem de amar como um pai. E sabe como um pai ama? Com exemplo. Um pai é um exemplo, antes de tudo. O pai guia e orienta com seu exemplo. E o pai fala a verdade também, irmãos. Nós temos que ter coragem para falar a verdade para as pessoas. Temos que ter coragem para desafiá-las a se arrepender, irmãos. Nós não podemos comprometer a mensagem de Jesus Cristo por causa dos nossos interesses, ou por causa da religião vazia e do cristianismo cultural ao nosso redor. Nós não podemos comprometer. Jesus disse e afirmou que as pessoas que não se arrependem vão perecer. Se nós não ensinamos as pessoas a mudar de vida, elas vão perecer, irmãos. Não adianta seguir em frente com as pessoas. Precisamos ter essa coragem de falar para as pessoas onde elas precisam mudar. Lembre-se de João Batizador, quando ele pregou a mensagem de arrependimento, as pessoas vinham e perguntavam: o que eu preciso fazer? E ele foi específico, muitas vezes, dizendo o que as pessoas precisavam mudar. Cobradores de impostos precisavam não cobrar mais do estipulado. Soldados, contentar-se com o seu soldo. Paulo falou, irmãos, que as pessoas precisam mostrar obras de arrependimento. E eu e você temos que ter coragem para se levantar em nosso mundo e exigir isso das pessoas, irmãos. Porque não é eu e nem você que estamos exigindo, mas é a palavra de Deus. Quem tem essa coragem, irmãos? Quem vai ter essa ousadia de não comprometer a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo? Olha o capítulo 1, versículo 5. Paulo fala que eles fizeram isso. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor, irmãos. Tudo isso é em prol das outras vidas, não da minha vida, nem da igreja. É das vidas das outras pessoas. É por isso que nós temos que ter essas convicções. Pessoas estão morrendo. E sem Jesus Cristo, irmãos. E sabe onde elas vão? Onde eu e você vamos, se não seguirmos Jesus Cristo também. E não evangelizarmos com o nosso coração também. Temos que ter convicção de que nós precisamos ter amizade e relacionamento com Deus todos os dias. Convicção de que nossa mensagem não é falsa, é verdadeira, é o coração de Deus. Temos que ter convicção de que coragem anda junto com trabalho árduo. Cansa mesmo evangelizar, cansa. Tem muita luta. E olha o que Paulo disse: apesar de muita luta, tivemos coragem. Irmãos. E a coragem que estamos falando é para amar como uma mãe, dar sua vida, não somente a mensagem. De amar como um pai, de ser um exemplo e de ter coragem de falar a verdade para as pessoas. Porque amar
é também falar a verdade. Jesus disse, eu disciplino e repreendo aqueles que eu amo. Se nós amamos nossos amigos não cristãos, nós vamos desafiar eles a mudar de vida. Nós vamos apresentar para eles a grande boa notícia de que Jesus pode mudar as nossas vidas. Irmãos, eu quero concluir lendo as passagens, lendo sobre a vida de nosso Salvador. Lucas 19, versículo 10. Nós conhecemos bem essa passagem. Nós citamos ela muito. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus, nosso Mestre, tinha uma única missão: buscar e salvar o perdido. Qual será a missão daqueles que dizem seguir Jesus Cristo? Não vai ser diferente, irmãos. Jesus nos chamou para imitá-lo. E imitar significa buscar e salvar os perdidos. É muito óbvio. Não há desculpa. É muito simples, irmãos. Temos que parar de criar as nossas teologias em cima do que a Bíblia é clara. Evangelismo é dever de cada seguidor de Jesus Cristo que realmente está sendo um discípulo dele. Acaba de morrer, meu irmão, a 120ª pessoa em nosso mundo. E provavelmente ele não era um discípulo. Quem terá a coragem? Eu quero encorajar muito você a voltar para casa com coragem, irmãos, que provém das Escrituras, e evangelizar sua cidade, seus amigos, e levar a salvação para essas pessoas. Para emprestar as palavras registradas no livro de Atos, capítulo 23, versículo 11, onde o próprio Senhor apareceu para Paulo e disse: coragem, Paulo. Eu encorajo vocês, irmãos, coragem nessa luta que não vai acabar até o dia que Jesus voltar. Amém?